eu sou a Mari e esse é o canal que leva todos os mundos em conta. Eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouco sobre terminologias e preconceitos. Pensa comigo, será que usar ou não termos técnicos corretamente é uma questão sem importância? Os termos são considerados corretos de acordo com os valores e os conceitos de cada sociedade e de determinada época. Então, assim como a sociedade vai mudando, o que é considerado correto ou não também vai mudando ao redor do mundo e ao longo do tempo. Então, muitos termos, muitas palavras que a gente usava normalmente antigamente, com o tempo, às vezes a gente vai ter que ir modificando e trocando por outras palavras. E essa questão do uso de determinados termos é especialmente importante quando a gente está falando de assuntos com uma grande carga de discriminação, de preconceitos, de estigmas e de estereótipos, como é o caso das deficiências de milhares de pessoas ao redor do mundo. O maior problema da gente usar termos incorretos é a gente continuar reforçando práticas discriminatórias. Hoje em dia, a gente já vive um momento que a gente já entende que em qualquer situação, quando a gente vai falar de uma pessoa, a gente deve se referir à pessoa como um todo, entendendo a complexidade e a diversidade de cada ser. E a gente não deve se referir a uma pessoa falando de alguma particularidade, de alguma característica específica dessa pessoa. Então a gente não deve enaltecer apenas uma particularidade física, sensorial, emocional da pessoa. A gente deve entender a complexidade do ser, da condição humana. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. A gente já ouviu muito por aí, a gente também, talvez você mesmo já tenha usado esse termo, quando a gente vai falar de alguém, a gente fala, aquele ceguinho. Quando a gente fala aquele ceguinho, a gente está falando e enaltecendo a pessoa por uma particularidade específica dela. E a gente não está levando em conta que aquela pessoa, ela não é apenas cega, ela tem várias outras características e particularidades. Então, quando a gente fala aquele ceguinho, a gente enaltece apenas uma particularidade. E seria muito mais respeitoso e adequado com essa pessoa a gente não colocar uma característica à frente de todas as suas outras características. Por isso que desde os anos de 1990, a gente tem usado o termo pessoa com deficiência e a sigla PCD, que a gente vê em tantos lugares por aí. Segundo o Movimento Internacional da Inclusão Social, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que é de 2006, quando a gente for escrever algum texto, fazer algum material de divulgação, fazer algum projeto, ou até mesmo nas nossas falas diárias, cotidianas, nas nossas conversas com as pessoas, a gente deve usar o termo pessoa com deficiência. Então, gente, não dá mais pra gente continuar falando aquele ceguinho. Na verdade, o termo mais adequado e respeitoso é pessoa com deficiência visual ou pessoa cega. Então, também não é aquele surdinho, aquele mudinho. É pessoa com deficiência auditiva ou pessoa surda. E mais ainda, a gente ainda ouve esses termos, falando das pessoas. Aquele aleijado, aquele defeituoso, aquela pessoa incapaz, aquele inválido. Na verdade, o termo correto da gente falar dessas particularidades das pessoas é pessoa com deficiência. Tem gente que vai dizer, mas que mimimi, hoje em dia a gente não pode falar mais nada. Mas é muito desrespeitoso, é muito preconceituoso a gente continuar utilizando essas palavras para se reportar a uma característica da pessoa. Tem também o termo portador de deficiência, que a gente ainda ouve bastante as pessoas falando. Esse termo começou a ser utilizado junto com o termo pessoa com deficiência nos anos 80, mas hoje a gente já entende que o verbo portar significa que a gente pode deixar de portar algo quando a gente quiser, dependendo da nossa escolha. Então não é adequado falar pessoa portadora de deficiência, porque a maioria das deficiências, elas são permanentes. A pessoa não pode escolher deixar de portar a deficiência em algum momento da sua vida.
E outra coisa, quando a gente fala pessoa portadora de deficiência, a gente também está enaltecendo essa particularidade da pessoa, que é a deficiência, à frente das suas outras características. Então também não é um termo adequado, tá? Hoje em dia a gente realmente tem utilizado aqui no Brasil pessoa com deficiência. A gente já sabe que não é o termo ideal para se referir às deficiências, mas no Brasil a gente ainda tem usado como mais adequado pessoa com deficiência. Então, vamos sempre lembrar que todas as pessoas com deficiência, elas são muito mais do que apenas essa particularidade da vida dela. Faz muito tempo que a sociedade também atrela a noção de deficiência às necessidades médicas dessas pessoas. Então, a gente, por muito tempo, olhou para as pessoas com deficiência pensando nas necessidades médicas, no tratamento médico que muitas vezes elas precisam. Então, isso foi chamado de modelo médico. Então, o modelo médico é quando a gente olhava para as deficiências por meio da individualidade, das necessidades individuais dessa pessoa e geralmente pensando nela como uma pessoa que precisa ser curada, como um paciente. E aí, esse modelo acabou colocando as pessoas com deficiência numa posição de pessoas passivas, de um paciente passivo que não tem muitas vezes autonomia frente à sua própria vida. Já o modelo social, que está sendo utilizado mais recentemente, entende que a sociedade, a forma como a sociedade se organiza, é também responsável pela inserção ou não das pessoas com deficiência na sociedade. Ou seja, a forma como a sociedade se organiza pode incluir ou gerar barreiras para que essas pessoas participem da vida ativamente. Então, esse modelo social, além de olhar para as individualidades e as necessidades médicas dessas pessoas, olha também para a inserção, para a inclusão dessas pessoas na sociedade, para que elas consigam ter uma vida ativa, produtiva, para que elas consigam ser adultos com autonomia dentro da sociedade. Então, a deficiência, quando ela é analisada sob o modelo médico, ela se torna algo que vitimiza a pessoa, que deixa essa pessoa numa condição passiva e que impede ela de se manter autônoma e ativa e produtiva na sociedade. Ou seja, quando a gente olha as pessoas com deficiência vitimizando essas pessoas e entendendo que elas precisam sempre de alguma assistência, a gente acaba adotando uma postura que é bastante prejudicial para a sociedade como um todo. Isso não é prejudicial apenas para a pessoa com deficiência, é prejudicial para a sociedade como um todo quando muitas pessoas com deficiência poderiam estar contribuindo ativamente com a sociedade, sendo produtivas, e muitas vezes a forma como a sociedade se organiza impede que essas pessoas sejam ativas por gerar barreiras para sua participação na vida pública, para sua inserção na vida cotidiana. E o modelo social, então, ele já consegue analisar a maneira como a sociedade se organiza e entender que a sociedade também é responsável para que essas pessoas consigam conquistar autonomia e consigam ser produtivas. Bom, deu para entender então por que é tão pejorativo, por que é tão preconceituoso quando a gente ouve uma frase, por exemplo, como essa: essa família carrega a cruz de ter um filho com deficiência. A gente está vitimizando essa pessoa, enaltecendo a condição da deficiência, quando na verdade a gente poderia simplesmente dizer que essa família tem um filho com deficiência. É apenas isso, essa pessoa tem uma deficiência, mas ela é várias outras coisas também, ela não é apenas isso. Ou quando a gente fala que uma pessoa está presa a uma cadeira de rodas, a gente vitimiza essa condição, quando na verdade a gente pode simplesmente dizer que essa pessoa usa uma cadeira de rodas. Ela precisa da cadeira de rodas, ela usa a cadeira de rodas, mas ela faz muitas outras coisas, e não é só isso que caracteriza essa pessoa, entende? Então, atualmente, a gente fala do paradigma da inclusão, da importância de não só integrar essas pessoas na sociedade, mas de realmente incluir.
E o paradigma da inclusão se fundamenta basicamente nesse modelo social, que entende a responsabilidade da sociedade, entende as necessidades individuais e médicas das pessoas com deficiência também, mas é uma abordagem mais abrangente. Ou seja, a deficiência aqui, ela não é responsável pelas desvantagens vivenciadas pelas pessoas que as possuem, mas sim a sociedade é que é responsável por essas desvantagens, pelas barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia. Desde os anos de 1990, várias teóricas feministas que ou eram mulheres, pessoas com deficiência, ou cuidadoras de pessoas com deficiência, elas passaram a reformular um pouco esse modelo social. Então hoje a gente fala que a gente está entendendo uma segunda geração desse modelo social. E essa nova proposta assume, então, o cuidado como um princípio ético das pessoas na sociedade. E a igualdade pela interdependência como um princípio de justiça. E que isso seja mais adequado para falar sobre as deficiências. E tem outros termos, vários outros termos que a gente ouve no nosso dia a dia que são preconceituosos e desrespeitosos. Por exemplo, quando a gente fala, aquela menina foi vítima de paralisia infantil. Na verdade, ela teve poliomielite, que é o nome desta doença. Quando a gente fala, aquela pessoa é epilética. Na verdade, aquela pessoa é com epilepsia. É diferente de falar que a pessoa é epilética, ou seja, ela é só isso, a gente reduz a pessoa a essa condição, e de falar pessoa com epilepsia. Entre várias outras coisas, ela é uma pessoa com epilepsia. Assim como a gente ainda ouve a palavra leproso, para falar de pessoas que, na verdade, são pessoas com hanseníase. O nome da doença é hanseníase. E quando a gente fala lepra ou pessoa leprosa, a gente está falando uma palavra que é muito carregada de preconceito, de estigma, até por conta do histórico dessa doença. Então, hoje em dia, a gente já não se refere mais a essas pessoas dessa forma, e sim a gente fala pessoa com hanseníase. E sem contar dos vários termos depreciativos, preconceituosos, quando a gente está falando de pessoas com deficiências intelectuais. Então, a gente ainda ouve muita gente falar de mongoloide, retardado mental, doente mental, criança excepcional, criança especial. Todos nós somos especiais, todo mundo é especial na sua individualidade, na sua diversidade. Então, a gente não usa mais esses termos, gente. Todas essas palavras dizem respeito a particularidades que estão englobadas no termo pessoa com deficiência intelectual. Esse é o jeito correto. A gente ainda vê um monte de professor do ensino fundamental, por exemplo, falando eu tenho um aluno especial na minha sala de aula. Na verdade, eu, como educadora que sou, eu entendo que eu tenho todos os meus alunos são especiais, não apenas um. A gente não usa mais esse tipo de termo, a gente ainda vê muita gente reproduzindo, a gente vê muito educador reproduzindo, e na verdade o correto é pessoa com deficiência intelectual, para todas as particularidades que envolvem essas questões intelectuais. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que a gente pode perceber que por meio da linguagem, das palavras que a gente usa no nosso dia a dia, a gente expressa assim, ou o nosso respeito pelas pessoas, ou o nosso preconceito pelas pessoas. Então, é muito importante a gente se atentar para essa linguagem, para os termos, para as terminologias que a gente tem utilizado no nosso dia a dia. Vamos lembrar que a pessoa com deficiência, antes de mais nada, ela é, acima de tudo e simplesmente uma pessoa. Então, a gente não vai reduzir essa pessoa à particularidade da deficiência dela. E a gente não vai reduzir essa pessoa deixando de entender a sua condição humana. Então, antes de qualquer outra coisa, ela é pura e simplesmente uma pessoa. E é muito importante a gente se atentar para a forma como a gente se refere a essas pessoas, se a gente quer praticar no nosso dia a dia o respeito e incluir realmente essas pessoas na sociedade. Gente, a conversa hoje era sobre isso. Se você gostou do conteúdo, curte aqui o vídeo, compartilha com o pessoal.
Se inscreve no nosso canal, ajuda o canal a crescer e segue aí o canal para mais dicas sobre acessibilidade e inclusão. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!